Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos descobrir como é realizada uma eletroforese de ácidos nucleicos aqui neste nosso laboratório. Nosso primeiro objetivo é conhecer quais serão os materiais necessários para a realização do nosso experimento. Vamos conhecer individualmente cada um deles e qual a utilidade dos mesmos? Nós iremos precisar de alguns reagentes, por exemplo, um tampão de amostra. Precisaremos também um tubo para diluir a nossa amostra, um tubo para diluir uma segunda amostra que poderemos ter, a nossa amostra propriamente dita, que será utilizada na eletroforese, e aqui no nosso caso nós também teremos uma amostra que está contaminada com etanol do passo de extração de ácidos nucleicos. Precisaremos também de agarose, que será utilizada para a produção da nossa matriz. Precisaremos de um tampão, ou seja, um elemento que vai realizar a condução elétrica durante a nossa eletroforese. Nós precisaremos de ponteiras para transferir volumes. Consequentemente, eu precisarei também de micropipetas que serão realizadas durante este procedimento. Precisarei de materiais de pesagem, de vidraria para a produção do nosso material, da nossa cuba de eletroforese, cuba essa que nós iremos ver com mais detalhes. Outro elemento necessário será também uma fonte de eletroforese, que nós iremos ver com mais detalhes agora. Por fim, também será necessário um equipamento de micro-ondas. Vamos iniciar os nossos trabalhos? Vou calçar um par de luvas aqui para começarmos a manipular os materiais aqui necessários. O primeiro passo será produzir a nossa matriz de agarose. Para tanto, eu vou utilizar um tampão trisborato EDTA. Este nosso tampão aqui está pronto e está numa concentração de 0,5 vezes. A gente pode acompanhar a receitinha do nosso tampão trisborato EDTA aqui onde vocês estão vendo. Nós iremos produzir um gel que utilizará 50 ml de volume. Esse nosso gel, então, precisa ter 50 ml do nosso tampão. Eu vou, então, adicionar 50 ml aqui na nossa proveta que utilizaremos para mensurar. Como vocês podem perceber, nós estamos ali na nossa linha do menisco da nossa proveta. Finalizado isso, nós utilizaremos novamente o nosso trisborato EDTA, mas não neste momento. Com o auxílio de um Erlenmeyer, nós iremos adicionar a agarose, mas entretanto precisamos pesar a mesma inicialmente. Vamos utilizar a nossa balança? Mas nós vamos precisar agora fazer umas continhas em nosso caderno. O primeiro objetivo nosso é: como eu posso preparar um gel de agarose a 1%? Para isso, nós devemos entender que 1% massa-volume significa que eu tenho uma parte em 100, sendo o nosso 1 a massa em gramas e 100 o nosso volume em ml. Assim sendo, eu saberei que eu tenho 1 grama em 100 ml. Mas eu não quero preparar 100 ml de gel, eu quero preparar apenas 50. Logo, eu terei X gramas em 50 ml. Portanto, faço uma regra de 3 aqui e tenho que X vezes 100 ml é igual a 1 grama vezes 50 ml. Se eu passar esses meus 100 ml para baixo, eu terei que X é igual a 1 grama vezes 50 ml sobre 100 ml. O que eu posso fazer? Cortar esse ml com esse ml, e aí eu multiplico 50 por 1, que vai dar 50, e divido 50 por 100. Nosso resultado é 0,5 gramas, que foi a única unidade que sobrou aqui, de agarose. Vamos iniciar o nosso trabalho, então, realizando a pesagem da agarose. Como nós já fizemos as contas, iremos colocar o nosso suporte na balança, aguardar que a mesma estabilize e parar a balança. Agora, percebam, o peso do nosso frasco onde iremos pesar a agarose se tornou 0 aqui. Estaremos pesando apenas o que for adicionado em cima da mesma. Outro elemento importante a ser observado na nossa balança é sempre se o nível da mesma está correto, ou seja, se ela está perfeitamente nivelada em qualquer superfície que esteja. Agora podemos utilizar a nossa agarose, a qual será pesada 0,5 gramas para a realização da nossa eletroforese.
Finalizado isso, devemos sempre fechar adequadamente o frasco do reagente e podemos continuar com o nosso experimento. Já com o material pesado, eu vou colocar os meus 0,5 gramas de agarose aqui no Erlenmeyer. Percebam que eu tenho aqui um pozinho ali no fundo, que é a nossa agarose depositada. Isto feito, eu posso adicionar o meu tampão TBE em nosso pozinho da agarose. Vamos olhar como fica a cara deste material? Observe que eu não tenho a dissolução. A nossa agarose está ali toda no fundo. Mesmo que eu faça uma homogeneização aqui, girando o meu Erlenmeyer, eu não consigo observar a dissolução da agarose. Vejam como o frasco em si fica sujo aqui ao redor. Olhem, ele está todo com os fragmentos de agarose ali presentes. Nós precisaremos utilizar aquecimento. Portanto, eu vou pegar aqui esse meu Erlenmeyer, vou agitar ele brevemente e vou transferi-lo para o nosso micro-ondas. Eu devo realizar aquecimentos breves e sempre conferir para evitar que esse meu material venha a ferver. Não tanto porque você vai degradar a nossa agarose, mas também pela segurança e para evitar que ocorra algum transbordamento desse nosso Erlenmeyer. Vamos aguardar um pouquinho? Se eu olhar aqui, tem um breve aquecimento, mas eu consigo perceber que ainda não foi o suficiente. Olhando aqui no detalhe, nós vemos que a turbidez já reduziu bastante, mas nós ainda temos um pouco de material particulado, grudado aqui ao redor do nosso Erlenmeyer. Então, vamos voltar para o micro-ondas. Eu já devo manipular com cuidado este meu material, porque agora ele está extremamente quente. Você atingiu uma temperatura muito alta com o mesmo. E também não iremos utilizar mais o nosso micro-ondas. Se eu olhar aqui no detalhe agora, quando eu agito este meu material, eu tenho uma solução completamente transparente, sem aqueles pontinhos de agarose ali ao redor e extremamente quente. Feito isso, eu já preparei a minha matriz. Eu tenho que esperar que a mesma resfrie um pouco antes de adicionar ela no meu aparato de eletroforese, a nossa cuba. Vamos montar a mesma durante esse tempo? Outro equipamento extremamente importante para a realização de uma eletroforese em gel de agarose é a nossa cuba. Essa nossa cuba ela é composta por um pequeno receptáculo onde eu terei aqui tampão armazenado. Percebam que ela é como se fosse uma pequena caixinha. Nós teremos uma tampa para essa nossa caixinha. Ela não é um equipamento necessário para a realização do experimento, ela é um equipamento de segurança, dado que nós teremos eventualmente uma corrente passando por aquele material, evita que alguém possa ter contato com o mesmo e levar um pequeno choque. Nós teremos também um suporte para o nosso gel. Ele será utilizado para a produção e confecção desta nossa matriz. Percebam aqui que este modelinho de cuba, ele não tem nada para fechar essa nossa caminha nas laterais, porque nós podemos utilizar a própria cuba para isso, produzindo aqui uma localização onde eu tenho agora a possibilidade de armazenar algum volume. Nós teremos também cabos esses que permitirão levar a corrente, a diferença de potencial da nossa fonte até os polos aqui de nossa cuba. Outro elemento que será importante na confecção do nosso gel são esses pequenos pentes, ou seja, são delimitadores que farão um poço, ou seja, um local para pipetarmos a nossa amostra em nossa cuba. Portanto, por exemplo, a nossa montagem aqui, utilizando esses sulcos presentes na nossa cuba, será feita com estes pentes que nos permitem aplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras. Ele é encaixado nessa posição e aí sim eu posso utilizar e verter ali o nosso gel. Percebam que esses pentes eles ficam ali naquela nossa posição. Quando eu colocar um volume de líquido aqui e esse gel terminar a sua solidificação, nós teremos um volume fixo que quando eu remover o pente aqui presente. Um parâmetro extremamente importante e muitas vezes negligenciado entre diferentes cubas é a distância entre os eletrodos. Por quê? Não importa a altura da nossa cuba, não importa a largura da nossa cuba, não importa o tamanho do gel que eu produza.
esses parâmetros não têm importância para a relação do arraste das nossas macromoléculas. O que importa é a distância entre os nossos eletrodos. Então percebamos aqui, nós temos um pequeno fiozinho aqui, é um eletrodo de platina, para que não oxide nesta posição, e outro fiozinho aqui nesta posição, outro eletrodo aqui. Esses eletrodos são os que distribuirão a nossa diferença de potencial aplicada neste pino por este pequeno fio que irá ficar aqui nessa posição. Ou seja, o que difere uma cuba da outra é a distância entre esses nossos eletrodos e que define a voltagem por centímetro. Assim sendo, eu vou medir aqui a nossa cuba de ponta cabeça, como podemos ver. Eu tenho ali aproximadamente 14 centímetros de distância entre os nossos eletrodos. Percebam aqui, estou ali com o 0 alinhado com o primeiro. E aqui eu tenho 14, algo ali entre 14 e 14,2 centímetros. Então, esta é a unidade importante para que eu possa realizar, utilizando cubas diferentes, aplicando uma diferença de potencial ajustada para cada uma dessas cubas e consigamos ter resultados similares na nossa separação, na nossa eletroforese. Essa é a nossa fonte de eletroforese. O objetivo deste equipamento é gerar uma diferença de potencial para que eu possa arrastar as nossas macromoléculas que estejam com carga. O primeiro passo é ligar a mesma. Neste modelo tem um botãozinho atrás. Após esse breve desespero com o apito, ela está apta a ser utilizada. Nós temos aqui, nesta posição, 4 luzes indicadoras. A primeira delas refere-se à diferença de potencial que será aplicada, que é designada em volts. O nosso segundo é relacionado à intensidade de corrente que será aplicada no nosso experimento, definida em miliamperes. O terceiro é a potência dissipada por essa relação de intensidade de corrente e diferença de potencial, medida em watts. A nossa quarta opção é o tempo de corrida que será aqui realizado. Essa cuba tem essa opção, alguns modelos não têm a opção da minutagem e eu preciso desligar ela manualmente após a realização do meu experimento. Nós precisamos lembrar também de como fisicamente essas 3 grandezas são relacionadas. Então, um conceitozinho físico que nós precisamos relembrar é de que potência é igual a corrente vezes a tensão, ou seja, P é igual a I vezes U. A nossa potência ela é medida em watts, a nossa corrente é medida em ampere, no caso da eletroforese, usualmente nós utilizamos o miliampere, e a nossa tensão é medida em volts. E na eletroforese nós vamos limitar um desses parâmetros, usualmente os volts. Nós definimos os volts e a potência e a corrente elas vão ser limitadas pelo nosso experimento dada uma determinada voltagem. Como assim? Porque nós temos que respeitar a primeira lei de Ohm, onde potência vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. A resistência nossa, medida em ohms, ela é dependente do nosso tampão, se é TBE, se é TAE, se é outro tipo de material, ou também da nosso gel de agarose, se o gel é mais grosso, se o gel é mais fininho, se eu tenho uma densidade maior ou menor de agarose no mesmo. Todos esses parâmetros em conjunto definirão a resistência ali do nosso meio e, consequentemente, nós teremos uma alteração na potência e na corrente limitadas pela nossa tensão. Assim, eu deixarei no máximo a nossa corrente possível na cuba, na fonte de eletroforese, o máximo também na nossa potência e justamente a tensão que será o nosso limitador. Portanto, no meu experimento que eu não tenho interesse em utilizar uma limitação tanto por miliampere quanto por potência, eu irei definir os maiores valores possíveis, que são para a potência neste modelo 150 watts e para a intensidade de corrente neste modelo 500 miliampere. Definidos, eu posso agora utilizar a minha DDP desejada, medida em volts. Como a nossa cuba tem 14 centímetros e eu quero aplicar uma diferença de potencial entre os polos de 5 volts por centímetro, eu irei utilizar 70 volts como a nossa unidade, nossa definição de voltagem. Vou utilizar este modelinho aqui, como eu já mostrei para vocês, no qual eu devo colocar o meu suporte para a montagem do gel na direção contrária aqui, porque ele vai vedar
com essa borrachinha que vocês podem ver aqui do lado. Com essa vedação completa, eu posso adicionar aqui o meu pente, essa minha matriz, que fará na minha matriz os orifícios necessários para a aplicação da amostra, certo? Após aguardar a nossa agarose atingir uma temperatura agradável ao toque e à manipulação, eu já posso adicionar a mesma aqui antes de que ocorra a solidificação e também não estando quente o suficiente para que possa danificar nosso equipamento. O procedimento é relativamente simples. Tendo ela adequadamente homogeneizada, eu preciso simplesmente verter aqui na minha cuba. Devo cuidar com essas bolhas, eventualmente eu posso remover aqui o meu pente para afastar as bolhas ou mesmo estourá-las. Posso depositá-lo novamente e agora eu só preciso aguardar a solidificação da nossa agarose. Enquanto o nosso gel solidifica aqui ao lado, atingindo uma temperatura a qual ele se transforma em uma matriz gelificada, nós podemos preparar as nossas amostras. Como comentado, nós iremos utilizar aqui duas amostras nesse nosso gel. Uma delas será uma amostra que terá uma contaminação com etanol e a outra será uma amostra normal, sem contaminação com etanol. Nós precisamos adicionar nessas nossas duas amostras um tampão. Qual será a composição desse tampão? Se nós estamos falando de um tampão, ele precisa controlar o pH. Então esse é o primeiro objetivo. Além de controlar o nosso pH, o nosso tampão também terá algum tipo de corante, como, por exemplo, azul de bromofenol, chileno cianol, alaranjado G ou outro corante. O objetivo dele é auxiliar durante o processo de aplicação do nosso gel, ou seja, permitindo que consigamos enxergar a amostra, porque ela é transparente, mas também auxiliar a acompanhar a nossa eletroforese, dado que ela é invisível, ou seja, eu não consigo saber onde o meu ácido nucleico está. Se eu tenho um corante e eu conheço o padrão de migração deste nosso corante, nós podemos estimar a posição do nosso DNA, da nossa amostra, acompanhando o mesmo. Eventualmente, eu posso adicionar outros elementos, como, por exemplo, dodecilsulfato de sódio, ou SDS, que vai permitir soltar eventuais proteínas que estejam aderidas ao nosso DNA. Nós poderemos adicionar também EDTA, o ácido etileno diamínico tetracético, que evita a degradação da nossa amostra, especialmente por DNases ou RNases, dependendo do tipo de material, que necessitam de cátions divalentes, dado que o nosso EDTA ele é um ótimo quelante destes nossos cátions divalentes. Outro elemento importante que faz parte dos nossos tampões de amostra pode ser o glicerol, o ficol ou outro agente que seja espessante e que aumente a densidade. Qual é o objetivo do mesmo? Eu quero que, quando eu aplique o nosso gel, a amostra vá para o fundo do nosso poço e não que ela flutue. E nós vamos perceber como, adicionando um determinado líquido que apresenta uma volatilidade maior, ou mais importante, uma densidade menor como o etanol, como o nosso processo é prejudicado. No caso, o nosso tampão que será utilizado está 4 vezes concentrado. Vou adicionar 10 microlitros do tampão a cada um dos tubos que irá receber as nossas amostras. Percebam que eu não troquei a minha ponteira porque eu não tinha contaminado ainda a mesma com a amostra, agora eu devo substituí-la. Antes de pegar uma nova ponteira, eu vou ajustar a minha micropipeta para o volume necessário. Como ele está 4 vezes concentrado, vou colocar 30 microlitros de amostra aos 10 microlitros iniciais de tampão. Sempre cuidando para não trocar e confundir as nossas amostras, então essa aqui é a nossa amostra correta, que será adicionada ao primeiro tubinho identificado como A. Devo substituir a minha ponteira e para o nosso outro tubo onde irá a amostra com etanol, eu devo realizar o mesmo procedimento. Feito isso, eu preciso homogeneizar adequadamente as nossas amostras. Eu posso agitá-las segurando aqui por cima e batendo com o dedo na mesma. Agora eu tenho certeza que o glicerol, por exemplo, presente no nosso tampão de amostra, ele vai estar adequadamente homogeneizado. Agora que o nosso gel já solidificou, vamos dar uma olhada em como o mesmo ficou? Nós temos aqui agora o nosso gel solidificado. Percebam que eu tenho uma
opacidade aqui nessa nossa amostra causada pela gelificação do mesmo. Eu vou remover ele aqui da nossa cuba para que possamos visualizar melhor. Percebam que agora, quando eu olho ele horizontalmente, eu tenho aqui uma camada, a camada essa que é da nossa agarose solidificada. Eu vou realizar o procedimento de remoção do nosso pente, que fez os nossos pocinhos, para que vocês possam perceber a situação. Eu devo fazer isso lentamente, puxando o pente para cima, de forma a não rasgar esse nosso gel que é levemente simples de ser rasgado, facilmente rasgável. E aí eu consigo observar aqui que eu tenho pequenos buraquinhos formados nos quais eu posso adicionar a minha amostra. Eu poderia, inclusive, remover esse gel aqui da nosso suporte e transportar para outro local. O que eu não irei fazer, eu irei correr aqui no próprio suporte. Vamos perceber aqui também outro ponto extremamente importante na nossa cuba. O DNA, ele é daltônico, logo a cor dos polos não importa, mas a nossa convenção sempre é colocar o polo positivo na coloração vermelha e o polo negativo na coloração preta. Assim sendo, se o meu DNA é um ácido desoxirribonucleico, ele vai liberar um próton em solução aquosa e vai se tornar negativo. Logo, ele vai fugir do polo negativo e correr para o nosso polo positivo. Como a direção de migração vai ser esta, eu devo colocar o meu gel desta maneira na cuba para que os postos onde eu vou aplicar a amostra fiquem deste lado e a amostra vá correr para o outro lado. Caso eu faça o procedimento inverso, ou seja, eu coloque ele inadequadamente aqui na minha cuba, eu vou aplicar aqui e ele vai correr para este lado e vai imediatamente cair e não ser separado na nossa matriz, que é o nosso interesse, o nosso objetivo no experimento de hoje. O que eu preciso também é fazer um contato entre esse eletrodo e o eletrodo do outro lado. Para isso eu irei novamente acionar o nosso tampão. Vou utilizar o tampão trisborato EDTA. Eu devo adicionar aqui o mesmo, completando este lado da cuba, completando o outro lado da cuba e cobrindo o nosso gel. Percebam que aqui não faz diferença se eu tenho ou não tenho bolhas tanto por cima. Eu também não me importo muito em cobrir com uma grande quantidade de volume. Eu preciso só que eu tenha tampão por cima do nosso gel. E agora eu estarei apto a iniciar a aplicação das nossas amostras. Vamos dar uma olhadinha só lateralmente no gel? Vejam aqui que a quantidade de tampão que eu adicionei em cima do gel, ela é muito pequena, é muito pouquinho tampão para cima. Eu só preciso garantir o contato deste eletrodo com o eletrodo do outro lado. Dado que as minhas amostras elas estão todas sujas aqui ao redor do nosso microtubo, eu vou utilizar uma centrífuga pequena como essa, também chamada de mini spin, para que eu possa reunir a minha amostra no fundo do nosso tubo. Alguns segundos de centrifugação já são necessários, já são suficientes para que eu consiga obter um resultado como esse, onde as paredes do tubo estão completamente limpas e o fundo do mesmo está com a nossa amostra. Orientando dessa maneira para ficar um pouco mais fácil para a visualização, a aplicação deve ser realizada desta forma. Percebam aqui que eu estou com o meu braço apoiado na bancada para evitar tremer. Eu vou pegar a nossa amostra a ser aplicada no gel. E eu posso colocar a mesma aqui no nosso tampão e levemente soltando ela para que eu tenha a completa adição da mesma. No caso, eu vou dividir essa aplicação em dois pocinhos separados. Pelo maior volume da nossa amostra. E aquela nossa amostra com etanol, o que será que vai acontecer com ela? Pipetei ela aqui normalmente e percebam o que acontece quando eu tento colocá-la no gel. Eu aperto o êmbolo e automaticamente essa nossa amostra ela dispersa aqui no nosso tampão. Vamos ver mais de perto para ficar fácil? Vejam como ela desaparece simplesmente. Eu não consigo aplicar a mesma. Então, quando eu vou realizar um gel e eu tenho uma situação como essas, indica-se que eu tenho uma contaminação com etanol na nossa amostra a ser aplicada.
Vamos iniciar a nossa eletroforese propriamente dita. Vamos retornar ela aqui para a nossa posição que fica melhor para a gravação do vídeo, onde nós poderemos acompanhar. Percebam que eu coloquei o nosso polo positivo deste lado, então o DNA irá migrar para o mesmo. Eu devo realizar a conexão utilizando a nossa fonte. Então, vou conectar no polo positivo o cabo vermelho e no polo negativo o nosso cabo preto. Finalizado isso, eu vou adicionar a tampa aqui na nossa cuba. Especificamente para essa nossa eletroforese, para melhorar a gravação, eu não vou utilizar a tampa. Mas atenção, algumas cubas não permitem que isso seja feito e também é um ato de insegurança. Você deve utilizar a tampa porque ela protege as pessoas ao redor que não tomem choques aqui na nossa amostra. Como eu gosto de viver perigosamente e quero produzir a melhor imagem possível para vocês, eu vou trabalhar sem a nossa tampa, mas eu devo respeitar de qualquer forma a conexão do meu pino vermelho no polo vermelho e do meu pino preto no polo preto. Agora eu vou iniciar a nossa eletroforese, apertando aqui na nossa cuba, no botão ligar. Percebam aqui que nós temos algumas bolhas sendo formadas na lateral. Essas bolhas indicam que ocorre um aquecimento ali na nossa cuba e este aquecimento faz com que ocorra uma certa evaporação do nosso tampão. Vamos deixar agora o nosso gel correr aqui pelo tempo necessário? E agora nós passaremos os próximos 40 minutos de vídeo observando lentamente a migração dos nossos corantes. Não, aí nós podemos utilizar a mágica da edição e literalmente ver o gel correr para valer. Após essa nossa rápida corrida, vamos observar o que aconteceu. Nós temos aqui o azul de bromofenol. Percebam que ele correu mais na nossa matriz. Ele não está ligado no DNA, é bom deixar bem claro, mas ele migra de maneira similar a uma banda de menor tamanho ou de menor quantidade de pares de base de DNA. Aqui nessa outra posição, no azul um pouquinho mais claro, eu tenho o chileno cianol, que é outro corante que está aqui presente no meu tampão e que migra como se fosse um fragmento de DNA um pouco maior. Assim, nós podemos imaginar mais ou menos onde as nossas amostras já estão e se o meu fragmento de interesse já migrou o suficiente. E podemos encerrar a nossa eletroforese. Percebam que eu não terminei a mesma. Eu não esperei todas as moléculas chegarem ao final. Por quê? Porque justamente eu preciso interromper antes deste fim. Vamos ver o que acontece se eu prosseguisse com a minha eletroforese? As nossas amostras chegaram até a cair do nosso gel. Percebam que o primeiro azul foi embora e nós perdemos o mesmo e, consequentemente, todas as nossas moléculas de ácidos nucleicos que por ali estivessem. Finalizada a nossa eletroforese, podemos levar o gel de agarose, removendo o mesmo da cuba com todo o cuidado para não danificar, para um banho com, por exemplo, brometo de etídio, que é um agente intercalante de DNA. O nosso gel ficará neste banho de brometo por uns 10 minutos até que possamos ir para outro equipamento no qual iremos visualizar o brometo de etídio que está ligado no DNA e, consequentemente, estaremos visualizando as nossas bandas. Este equipamento é um transiluminador, onde nós temos lâmpadas ultravioleta que excitam o brometo de etídio e nós conseguimos ver o mesmo. Vamos dar uma olhadinha em um gel?
Como vocês podem perceber, nós temos essas bandas claras, que são as nossas moléculas de DNA com brometo de etídio intercalado, onde as que estão na parte de cima da imagem têm um peso molecular maior e as que estão na parte de baixo têm um peso molecular menor. E este é o nosso resultado. Nós podemos interpretar as bandas em função da sua presença ou ausência, ou mesmo do seu tamanho. Por fim, antes de finalizarmos o nosso experimento, não devemos esquecer de lavar a nossa cuba de eletroforese para evitar o depósito de sais na mesma que podem danificar o equipamento. Bem, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até mais e bons estudos!